amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo do ano, e eu confesso pra vocês que não estava nos meus planos que esse fosse ser o primeiro vídeo do ano. Eu tinha planejado outros conteúdos pra vocês, né, aí nas primeiras semanas de janeiro, mas tem coisas que a gente não tem como controlar, né, tem coisas que simplesmente acontecem e mudam todos os nossos planos. Então, eu tô aqui hoje para relatar para vocês um fato que aconteceu comigo. Agora no início do ano, acho que no dia 2 de janeiro, 2 pro dia 3. Então assim, não entrei 2021 muito bem, né, como eu esperava que iria entrar, mas acho que a gente não deve levar, né, algo mínimo que aconteceu para o resto do ano, até porque isso não quer dizer nada, né? Mas quem me acompanha lá no meu Instagram já tá por dentro, né, de algumas coisas. Eu acabei postei algumas coisas lá, compartilhei algumas coisas com vocês, mas eu ainda não tinha contado pra vocês o que realmente aconteceu comigo, né? Eu postei fotinhas lá no hospital e tudo mais, mas eu não contei pra vocês o que de fato aconteceu comigo. E aí eu achei um assunto bem interessante para trazer aqui no canal para conversar com vocês, até porque eu sei que tem muitas meninas novinhas que me seguem e eu acho que vai ser legal vocês escutarem o que eu tenho para falar, tá bom? Então já vou pedir aqui no início do vídeo que se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e vem fazer parte da nossa família, que só cresce, graças a Deus. Estamos aí quase chegando a 700 inscritos, então deixa também muito like aqui pra mim. E claro, se você já passou por isso ou por algo parecido, ou se vocês nunca ouviram falar nisso que eu vou falar aqui agora, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, trocar ideias, acho que vai ser bem legal. Bom, o que aconteceu comigo? Eu fui para Aracaju passar meu Réveillon. Fui passar com o meu melhor amigo, né, com o Eduardo. E aí, tudo bem, tudo certo. Eu fui no dia 31 pra lá. E aí, enfim, no dia 1º a gente passou o dia na piscina. Eu dormi lá na casa dele, inclusive. A gente, sabe, normal. Minha vida tava normal. E aí, no sábado, no dia 2 de janeiro, no sábado, por volta de meia-noite, mais ou menos, eu comecei a sentir umas cólicas. E aí, até então, tudo bem, tudo certo. Eu nunca ia imaginar nada, uma cólica e tudo tranquilo, né? Tudo certo. Só que aí foram, né, passando os minutos e a cólica aumentava muito. Era uma dor que se eu ficasse paradinha não doía, mas conforme eu me mexia, doía. E aí era uma dor chata, né, que eu não conseguia me locomover direito. Conforme os minutos iam passando, essa dor ia aumentando. E assim, eu nunca fui de ter cólica, cólicas muito fortes, a ponto de chegar a tomar medicação, a ponto de chegar a ir pra urgência. Eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso, né? Mas comigo nunca foi assim. Eu nunca senti tantas cólicas. Minhas cólicas sempre foram normais, né? Quando eu tava perto do meu período menstrual, eu tinha uma leve cólicazinha, aquele enjoozinho na barriga, mas também nada demais, logo passava e ficava tudo certo. Só que essa cólica tava ficando muito estranha, porque doía muito, né, tava me incomodando bastante, mas também nada passava pela minha cabeça. Como já tava bem tarde, eu fui dormir, eu comentei com o Eduardo, falei, tô sentindo umas cólicazinhas e tudo mais, mas até então, ok, eu achava que minha menstruação tava para descer, eu achava que, né, tudo certo. Dormi, né? Fui dormir. E aí, era aquela dor assim, eu conseguia cochilar, mas se eu acordasse, eu não conseguia me mover, eu não conseguia me virar de lado, eu não conseguia, sabe? Era aquela dor que se eu ficasse paradinha, eu conseguia cochilar. Tudo certo, passou a noite e aí a minha mãe ia pra lá me encontrar no dia seguinte, que era no domingo. A gente tinha programado de passar o dia na piscina e depois eu retornava pra cá junto com ela. Quando eu acordei bem cedo, por volta de umas 7 e pouca da manhã. Eu falei com minha mãe perguntando se ela realmente iria, se estava tudo certo, então ela falou que ia sair daqui umas 9 horas. Então ela ia chegar lá por volta de umas 10 e meia da manhã.
E aí eu falei pra ela, falei, mãe, eu tô com uma cólicazinha desde ontem à noite e é uma cólica meio estranha, porque eu sentia o meu pé da barriga doer, né, como se fosse uma cólica normal. Mas no outro dia pela manhã, eu comecei a sentir a minha barriga inteira, como se tivesse uns gases dentro, como se... Não sei ao certo, como se tivesse bem dolorida essa parte aqui de cima, sabe? E a cólica embaixo, essa parte de cima bem dolorida. E aí a minha mãe falou, tá, eu vou levar um remedinho pra você. Tudo certo. Aí eu chamei Eduardo pra gente poder se arrumar. E aí cadê que eu conseguia levantar da cama? Pra poder levantar e me arrumar e arrumar as coisas, né? Então, eu falei pra ele, falei, amigo, eu não tô conseguindo levantar. Ele, não, fica aí deitado aqui, eu levanto e arrumo. E aí ele levantou, começou a arrumar as coisas, passou o quê? Passou uns 20 minutos. Eu não tava mais aguentando de dor. Eu levantei da cama pra ir ao banheiro, né, fosse fazer xixi. E eu andava, tipo assim, eu não conseguia me mover, não conseguia nada, tava doendo muito. Aí eu liguei pra minha mãe, falei que não ia dar certo a piscina, que eu tava com muita dor e eu não tava aguentando nem ficar em pé. Aí ela, tá, então eu vou aí te pegar. Tranquilo. Daqui até Aracaju dá 1 hora mais ou menos. E aí, beleza. Aí eu comecei a chorar muito porque tava sentindo muita dor. Não conseguia me mover, não conseguia andar, não conseguia nada. Muita dor. E aí, Eduardo lá, arrumando tudo, as coisas. Aí passaram o quê? Uns 40 minutos. 40, 50 minutos. Aí me deu uma ânsia de vômito, me deu vontade de vomitar. Nisso, eu levantei da cama, né, com muito esforço mesmo. Levantei da cama e fui até o banheiro. E aí, o que aconteceu? Eu fui tentar vomitar e aí eu apaguei. Eu desmaiei. Eu só lembro de ter acordado já deitado na cama, Eduardo me chamando, batendo assim no meu rosto, me chamando, e aí eu lembro de ter acordado. Aí Eduardo ficou bem nervoso, e aí ligou pra minha mãe. Aí a sorte foi que minha mãe já tava bem perto. Minha mãe, não, já tô chegando aqui. Aí ele, não vem que a gente vai ter que levar ela na urgência, porque ela acabou de desmaiar aqui. E eu não tinha chegado a vomitar. Eu cheguei no banheiro e simplesmente desmaiei, apaguei. E era muita dor, gente, muita dor mesmo. Eu não conseguia, sério, eu acho que até pra respirar doía. Era muita dor mesmo. Aí minha mãe chegou lá, a gente foi pro hospital, meu cunhado foi levando a gente, foi dirigindo. E sabe, até aquele balancinho do carro doía muito. Até aquele balancinho doía. E aí fomos pra urgência. Aí ficou lá eu, minha mãe e Eduardo. Quando eu cheguei lá na urgência, eu tava ainda com muita dor. Aí a gente fez lá, né, a ficha na coisa, tudo e tal. E aí eu fui atendida bem rápido, não demorou. Aí eu cheguei lá na sala do médico, eu falei o que tava acontecendo, que tava sentindo muita cólica, muita dor, não conseguia andar e tudo mais. Falei que tinha desmaiado. E aí ele veio me examinar. Tipo, eu tava sentada na cadeira, né, na sala, no consultório. E aí ele veio simplesmente tocar na minha barriga. Aí eu comecei a gritar porque tava doendo muito, não conseguia. Aí ele pediu que eu deitasse na maca, né, pra poder examinar. Aí ele começou a apertar minha barriga e eu gritava, que só, no consultório. Gritava bastante, porque imagina a dor que eu tava sentindo, que eu não conseguia andar. E aí ele tinha que examinar minha barriga, apertava e eu, ai. Muita dor, gente, muita dor mesmo. Aí o que aconteceu? Eu sou alérgica a muitas medicações. Muitas mesmo. Tipo, a maioria dos anti-inflamatórios eu sou alérgica. Aí eu praticamente só tomo paracetamol. Aí o que aconteceu? Ele pediu que eu fosse até a sala de medicação. Ele disse que ia passar uns exames. Pediu que eu fosse pra lá pra poder, né, tomar a medicação. Quando eu e minha mãe, a gente saiu da sala do consultório dele, né, do consultório dele, aí minha mãe fechou a porta, né, do consultório. Gente, sério, na hora que minha mãe fechou a porta, que eu dei uns 2 passinhos, minha vista escureceu. Aí eu agarrei aqui na minha mãe já sabia que ia desmaiar. Aí minha mãe correu, abriu de novo o consultório do médico, me colocou lá, aí eu desmaiei de novo. Eu lembro de já ter acordado numa cadeira de rodas, minha mãe me empurrando e a gente chegando na sala de medicação. E aí, eu sentei e aí o médico só tinha passado um paracetamol pra eu tomar, tipo um comprimido.
Aí eu tomei e óbvio que as dores não passaram. As dores não passavam, não passavam. Aí chegou uma moça do laboratório para colher sangue meu, para fazer exame, né? Colheu acho que uns 3 potinhos de sangue, 3 ou 4, não lembro. Aí ela colheu e deixou um potinho comigo para quando eu fosse fazer xixi fazer o exame de urina. Aí nisso, minha mãe foi falar com o médico, né? Porque eu só tinha tomado um paracetamol e não tinha melhorado a dor. Aí ele ia passar outra medicação na veia pra melhorar. Aí o que aconteceu? Nisso passou mais um tempinho, né? Eu fiquei lá um pouco sentada, tem umas poltronas lá que a gente fica sentado lá bem confortáveis até. E aí me deu vontade de fazer xixi. Aí minha mãe foi me ajudar pra poder colher no potinho, né? Pra levar lá no laboratório. E aí, quando eu cheguei no banheiro, eu consegui fazer o xixi no potinho. É intimidade mesmo esse vídeo. Eu consegui fazer o xixi no potinho e sério, na mesma hora que eu terminei, minha vista escureceu outra vez e eu quase desmaio de novo. Minha mãe correu, abriu a porta do banheiro. A sorte foi que ao lado tinha logo uma poltrona vazia, ela me colocou. E aí logo em seguida a enfermeira já veio, né, correndo para colocar o soro com a medicação, né, em mim. E aí lá eu fiquei. Só que aí as dores ainda não tinham passado, eu ainda estava sentindo bastante dor. Quando essa medicação começou a entrar na minha veia, eu comecei a ter ânsia de vômito. Então assim, parecia que a dor triplicava, porque vocês imaginem o tanto da dor que eu estava sentindo e ainda ter que ficar fazendo força para vomitar, porque eu não tinha comido nada o dia inteiro, então meu estômago estava vazio. Eu não tinha nada para colocar para fora, só água, só tinha bebido água. Então era muito esforço que eu fazia e cada engolhada que eu dava era, sério, era uma dor que eu ia no céu e voltava, vocês não estão entendendo, era muita dor mesmo. E aí, minha mãe foi atrás da enfermeira pra saber, ela falou que a medicação que eu tava tomando dava ânsia de vômito, só que eu não tava podendo vomitar porque eu tava sentindo muita dor. Aí a moça veio, suspendeu a medicação que eu tava tomando e primeiro me deu uma medicação pra ânsia, né, pra ânsia. Aí eu comecei a tomar primeiro essa medicação para depois tomar a medicação da dor. E aí nisso passou um tempo, minha mãe foi levar o xixi lá no laboratório, a gente ficou aguardando o resultado e tudo mais. Aí passou a tarde inteira e eu lá. Nisso, eu tinha também que fazer uma ultrassom, né, do abdômen para ver se tinha alguma coisa. Aí as dores foram melhorando, né? Eu sentia ainda, mas já estava bem menos. Isso por volta, eu não sei direito a hora porque eu estava praticamente sem celular, mas eu acho que era por volta de umas 6 horas, 6 e pouca. Aí a gente foi chamada para fazer o ultrassom, né? Aí eu fui. Nisso eu pra cima e pra baixo na cadeira de rodas, eu não tinha condições algumas de andar, era na cadeira de rodas minha mãe e Eduardo me carregando pra cima e pra baixo. E eu sempre com o saquinho, porque eu tava com muita ânsia de vômito, eu tava o tempo inteiro querendo vomitar, mas detalhes, sem comer nada o dia inteiro, eu não tinha comido nada. Aí fui fazer o ultrassom, né, nessa hora que eu fui fazer o ultrassom eu já tava com menos dor, ainda tava sentindo, mas era bem menos. E aí fiz ultrassom e quem avaliou, né, os meus exames foi o cirurgião. Meus exames já foram direto para o cirurgião avaliar. Aí ele avaliou, ele inclusive me examinou, né, novamente e tudo mais. E ele falou assim, que a suspeita era de um cisto no meu ovário que teria rompido. E aí meio que o líquido, né, espalha pela barriga. E aí é o que causaram essas fortes dores em mim. Aí eu tive que dormir lá, passar a noite inteira em observação lá, porque no dia seguinte eu ia precisar fazer uma tomografia para ver realmente se o diagnóstico ia ser esse. Aí eu passei a noite lá, né? Inclusive eu ia fazer uma tomografia com contraste. Eu não sei ao certo o que é, como é que funciona. Mas como eu sou alérgica a muitos medicamentos, eu precisei passar a noite inteira fazendo um tratamento para eu não ter uma reação alérgica a esse líquido, né, que eu tive que ingerir para fazer essa tomografia. Então eu tomei 9 comprimidos para não ter reação alérgica. Eu passei a noite inteira tomando esses comprimidos. E detalhe, sem comer nada.
tá? Sem comer nada. Já tinha mais de 24 horas que eu não comia nada. E aí passei a noite lá em observação, tomei bastante soro e tudo mais, aquela coisa toda. No dia seguinte, a minha tomografia estava marcada para as 11 horas da manhã. Nisso eu sem comer nada, eu tava muito fraca mesmo. Vocês não têm noção. As dores tinham amenizado, já tava assim, quase nada de dor, mas eu ainda tava muito tonta, sentindo um pouco de enjoo ainda, querendo um pouco vomitar, sabe? E o estômago super vazio. E aí, quando deu 11 horas, né, a enfermeira foi me pegar. A enfermeira não, é um rapaz lá que ele leva os pacientes, né? Aí foi me pegar e eu fui fazer essa tomografia. Aí eu fiz a tomografia primeiro normal, né? E depois eu fiz a tomografia com contraste, que eles dão um líquido, é tipo uma aguinha transparente, eu não sei ao certo o que é que tem ali dentro. Mas eu tinha que tomar aquilo ali e ficar caminhando, né, para poder o líquido espalhar pelo meu corpo. Eu não podia tomar e ficar deitada. E assim, foi muito complicado, porque eu não conseguia andar. Não era nem de dor mais, era de fraqueza. Eu tava muito fraca, não conseguia andar, tava ficando muito tonta. E eu tinha a sensação de que aquele negócio tava me deixando mais enjoada ainda. Então eu às vezes andava assim só pelo quarto mesmo. E depois eu não consegui mais caminhar. Eu tomava e ficava ali deitadinha mesmo. Aí umas 12h30 mais ou menos foram me pegar novamente no quarto para fazer essa outra tomografia. E aí eu fiz e a gente ficou aguardando, né, sair o resultado para ver se realmente era isso. Aí pronto, passou o dia inteiro eu lá no hospital junto com a minha mãe, no soro e tudo mais, sem comer nada, sem comer nada. O resultado foi sair por volta de umas 3h30 da tarde. O cirurgião chegou lá para falar com a gente e falou que realmente deu isso na minha tomografia, um cisto no ovário. Esse cisto se rompeu e esse líquido, né, espalhou na minha barriga, que causaram essas fortes dores que eu tive. E aí ele me deu alta, ele falou que não tinha necessidade de ficar lá, mas que eu agora precisava fazer um acompanhamento ginecológico para ver se é um caso cirúrgico ou se eu consigo tratar com medicação. Ele falou que pelo que ele viu lá na tomografia, não vai ser necessário fazer cirurgia, né? Mas quem vai me dizer isso vai ser o ginecologista, né? Que eu vou agora ficar fazendo acompanhamento. Então eu saí do hospital na segunda-feira, umas 4h30 da tarde, ainda sem comer nada. A última vez que eu tinha comido foi sábado à noite. Já era segunda-feira, 4h pouca da tarde, e eu não tinha comido nada ainda. Tava muito fraca. Aí eu e minha mãe vinhamos pra cá. Aí o médico tinha passado o remédio, né, pra eu tomar, tudo mais. Cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tomei, né, o remédio, comi alguma coisa e simplesmente eu tive reação alérgica ao remédio que o médico tinha passado. Meus olhos começaram a inchar e eu precisei correr pra urgência. Aí eu fui para o postinho daqui da minha cidade mesmo e tive que tomar injeção. Aí eu chorei bastante. Eu não tinha chorado ainda, mas eu chorei bastante porque eu tava extremamente debilitada. Eu tava muito mal. Eu tinha dormido, passado a noite no hospital, passado todo aquele sufoco e ainda chegar em casa e ter que correr pro posto com reação alérgica ao medicamento. Então, assim, foi muito sofrimento. Aí eu chorei bastante lá no posto, aí eu tomei injeção e ainda tive que ficar tomando medicação para os olhos, né? Que meus olhos ficaram bem inchados, até no dia seguinte ainda estava bem inchada. E aí eu fiquei sumida nesses dias, tanto do Instagram como aqui do YouTube, porque foi uma readaptação assim muito complicada. Eu me sentia muito fraca, eu tinha muita ânsia de vômito. Eu agora tô bem melhor da ânsia, mas eu tava tendo muita e assim, eu me sentia muito fraca, do nada eu me sentia tonta. Eram sensações assim muito loucas mesmo. E aí eu já fui ao ginecologista, já tive uma consulta, ele já passou o exame. Inclusive hoje que vocês estão assistindo esse vídeo na segunda-feira é o dia que eu tô indo lá fazer o meu exame pra levar pro meu médico, né? Pra ele olhar. E aí agora eu vou ficar fazendo esse acompanhamento ginecológico,
para saber se eu vou fazer a cirurgia, né, ou se eu vou tratar esse cisto só com medicação. Espero que só a medicação já resolva. Mas foi isso que aconteceu comigo, gente. Foi algo assim muito inesperado, foi do nada. Do nada eu comecei a sentir essas cólicas, eu comecei a sentir essas dores. O cisto geralmente é algo silencioso, né? É algo que assim muitas mulheres têm, mas que é muito difícil de você descobrir só se você realmente fizer exames de rotina. Por isso a importância de você ter um acompanhamento, de você fazer exames de rotina, porque esse problema era algo que poderia ter sido evitado se eu tivesse feito exames antes, se eu tivesse, né, enfim, me cuidado antes, mas teve que ser assim para eu descobrir. E graças a Deus não foi nada, né, tão mais grave do que poderia ser. Então é muito importante a gente se cuidar, a gente fazer acompanhamento. Eu tinha ido na ginecologista há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, e ela tinha passado, né, exames pra mim, só que aí logo em seguida veio a pandemia. E aí na verdade eu não quis, né, ir fazer exame, ficar entrando em clínicas e tudo mais. Talvez se eu tivesse ido, né, fazer esses exames, se eu tivesse continuado meu acompanhamento, eu teria descoberto o cisto e talvez já teria até tratado. Mas, né, tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer, tinha que ser assim. Era sim algo que poderia ser evitado, né, se eu tivesse ido fazer os exames. Mas teve que ser dessa forma e tá tudo bem, agora eu vou me cuidar, né, vou ficar fazendo esse acompanhamento e com fé em Deus vai dar tudo certo. Eu não sabia que um cisto poderia se romper, né? Eu sabia que existia cisto no ovário, que muitas mulheres tinham isso e tudo mais, fazia tratamento, algumas precisavam fazer cirurgia, mas eu não sabia que poderia chegar a ponto de romper, de estourar esse cisto, né? E me causar tudo o que me causou, porque foi tenso, eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Foi muita dor, eu nunca tinha desmaiado na vida e foram dias assim bem intensos mesmo. Então é isso, eu espero que esse vídeo, né, toque em você. Se você nunca foi ao ginecologista, se você nunca fez um exame, nunca fez um acompanhamento, é muito, muito importante. Hoje eu sei o quanto é importante e serviu muito de lição pra mim, porque eu sempre fui muito desleixada pra médico, pra tudo, e agora eu sinto que eu preciso me cuidar mais, né, é muito importante isso. E estou aqui também pra influenciar vocês a isso também, né? Eu sei que tem muitas meninas novinhas que me acompanham, 13, 14 anos, então fala com sua mãe, pede para fazer um acompanhamento. É muito, muito importante para vocês não chegarem a passar pelo que eu passei, porque foram dias muito, muito intensos, tá bom? Então é isso, agora eu vou ficar fazendo meu acompanhamento. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos contando sobre o meu tratamento, como é que vai ser, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer, tá? Eu posso fazer um quadro aqui contando pra vocês como é que vai ser todo esse processo, tá bom? Deixa muito like aqui pra mim, comenta aqui embaixo se vocês já passaram por isso, se vocês, não sei, se vocês estão passando, pra gente poder trocar ideias, vai ser bem legal. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e também vai lá me seguir no Instagram, que eu vou estar sempre atualizando vocês melhor por lá, tá? Sempre em primeira mão. Então é isso, peço perdão pela ausência aqui no canal, né? Mas eu precisava me cuidar, eu precisava, né? Enfim, até porque eu parei de tomar remédio um dia desse, foram 2 semanas que eu não estava muito bem, mesmo depois de ter saído do hospital, né? Foram 2 semanas que eu não estava nada muito bem. Mas é isso, vai dar tudo certo, agora a gente vai voltar com a nossa programação normal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!